Olá, seja bem-vindo ao EducaCast, o programa de entrevistas do Educa Recife, aqui no Festival de Programação e Robótica do Recife 2025. No episódio de hoje, a gente vai falar da robótica, como a robótica pode inspirar cidades sustentáveis, já que o tema desse ano do festival é Programando o Futuro. E para isso, eu estou aqui com Naídia Laureano, que é uma das coordenadoras do programa Robótica na Escola. Eu estou aqui com Rosângela Negromonte, professora multiplicadora da UTEC Santo Amaro, e Mariana Rodrigues, professora e especialista em sustentabilidade da Secretaria de Educação. Professoras, sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Bom, quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre programar o futuro, a gente precisa muito olhar para as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E os ODS, a gente está pautando alguns aqui no festival e um deles é o ODS 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis. Professora, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a importância desse ODS? Sim, a importância desse ODS 11, Cidades Sustentáveis, que foi uma ODS estabelecida pela ONU no ano de 2015, que foi um acordo internacional entre os países, visa tornar as cidades resilientes, sustentáveis, inclusivas e seguras para as populações. Dessa forma, nesse contexto, dentro das cidades, as cidades elas são centros econômicos. Nesses centros econômicos das cidades se desenvolvem vários contextos, que são desigualdades, que são pobreza, que são questões sociais que entrelaçam o esboço das cidades que vivenciamos no cotidiano do dia a dia. E é muito importante nesse contexto uma gestão sustentável, uma gestão que possa tratar das questões que visam a qualidade de vida. E dentro desse contexto é que a robótica ela entra na inclusão, nesse contexto, que ela pode trabalhar tanto no contexto da eficiência energética, como na questão de gestão de resíduos, como na questão segura e inclusive na questão de transporte. Um exemplo prático que a gente pode falar, por exemplo, na questão de resíduos, no uso da robótica como ferramenta dentro do ODS 11 de cidades e comunidades sustentáveis, está, por exemplo, no tratamento da questão dos resíduos da questão dos resíduos sólidos, por exemplo, nos tipos de resíduos sólidos. A robótica pode tratar essas questões de disseminar o trabalho realizado com relação aos tipos de resíduos sólidos, assim como a questão da eficiência energética, que pode também otimizar a questão da energia dentro da infraestrutura urbana e dentro das residências, dentro de um contexto residencial de infraestrutura urbana das cidades. Muito bacana, professora. Recentemente, a gente teve 2 belos exemplos aqui na rede de como isso está sendo trabalhado. Então, os nossos estudantes que trabalham na linha Lego, né, que participam do First Lego League Explore, a gente teve um grupo de estudantes que participou da competição internacional lá em Macau, na China, e a gente teve também os estudantes que participaram da etapa estadual do FLL desse ano e que o tema foi Submerged. Né, a necessidade, então, da gente olhar para a preservação dos oceanos, da proteção ambiental dos oceanos. E a professora Rosângela, que está aqui comigo, é uma das professoras multiplicadoras que trabalha com estudantes com Lego. Então, eu queria que você contasse, professora, como é que foi a experiência nesse ano de construir projetos para essa temática. O projeto surgiu, né, a partir do Clube de Programação Inicial, no 4º ano da Escola Municipal do Pilar. E lá a gente começou a trabalhar sobre a questão do oceano, a importância do oceano. E surgiu o tema, através de pesquisas, de vídeos que a gente discutiu, sobre a questão dos corais. E o tema que a gente trabalhou foi os guardiões dos corais. Então, como que a gente poderia, junto com as crianças, discutir um pouquinho sobre essa problemática a partir da robótica? O que é que a gente poderia construir usando os equipamentos que a gente tem na escola, como o IDU também, e o Spike, né, que a gente cria protótipos para que a gente encontre soluções para que isso realmente aconteça, né? É uma solução viável, né, mais discutida com os alunos. E aí a gente criou, tem um submarino que eles criaram, e eles procurariam detectar os corais que estariam com branqueamento, porque são os corais
que estão morrendo, na verdade. E aí a gente foi discutir por que esses corais estão morrendo. Então, a gente descobriu que é por conta do aquecimento do oceano, da água do oceano, né? A acidificação também por conta do CO2, né? Da poluição. E também a questão da própria poluição mesmo, das pessoas jogarem lixo, né? Então, a gente trabalhou no tema de conscientização, né? Da população, dos turistas que frequentam a praia, né? Que a gente mora no local que tem várias praias com corais, né? A gente tem Boa Viagem, Pina, a gente tem também Porto e Galinha, onde a gente discutiu que existem os locais que os turistas vão conhecer os corais. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eles criaram um robô, que foi um caranguejo, e esse caranguejo, eles fizeram a programação dele andar e falar, né, da importância, não jogar lixo no mar, né? Não pisar nos corais, que a população, os turistas tenham essa conscientização, né, da importância de preservar o meio ambiente. E também, eles também criaram uns barquinhos de Lego, usando o Idu, para retirar o lixo, né, do mar. Então, assim, foi um trabalho bem importante que dentro do FLL a gente trabalha os conceitos, os valores, né, que é o Core Values, que é justamente a descoberta, onde eles vão descobrir qual é o problema, como detectar esse problema, como solucionar esse problema. É a questão da inovação, usando a tecnologia, a questão também do impacto, o que é que isso vai causar, né? E também da questão trabalho em equipe, que é super importante, um ajudando o outro, né? E também da diversão, né? Que não pode faltar. Então, assim, acho que a tecnologia, além de ser muito motivadora em sala de aula, né? A robótica faz com que os alunos se empolguem, participem, trabalhem e criem coisas novas. Então, acho que a criatividade reina nesse momento. Então, assim, foi um trabalho empolgante que a gente fez e que foi muito importante. Então, eu gostei muito de participar. Já é o segundo ano que eu participo com os meninos do Pilar. Parabéns, viu, professora, por esse trabalho. A gente vê que são crianças, são estudantes muito pequenos ainda, né? São estudantes de anos iniciais, estão no ensino fundamental 1, então estudantes ali com os seus 9, 10 anos, não é, professora? Isso, 9 e 10. Então são estudantes que são muito novinhos e já estão podendo aprender de uma forma muito prática como preservar o meio ambiente através da tecnologia. Mas a gente tem outros exemplos aqui na nossa rede, para além do FLL, de como a gente pode pensar projetos de tecnologia. Por isso eu gostaria de ouvir a professora Naídia, que é uma das nossas coordenadoras do programa Robótica na Escola, sobre a mostra criativa que os estudantes vão expor aqui no festival, que eles têm alguns projetos que submeteram à Mostra Nacional de Robótica, foram selecionados, vão apresentar aqui na mostra e que são todos projetos que estão ligados também a essa temática, né? Então, professora, conta pra gente que iniciativas, né, você acredita, que outros projetos a gente já vem trabalhando dentro da robótica do Recife que inspiram os estudantes a aprenderem sobre essa temática? O setor de robótica vem crescendo desde 2014, 2013, 2014, e a fundamentação dele é propor desafios para os estudantes da rede. E como a gente consegue atingir os estudantes, os professores, envolver a escola com projetos que tratam dessa temática. Então, a gente incentiva, a equipe da gente trabalha com o incentivo. A gente pesquisa e a gente vai atrás, nós vamos atrás do desafio, do problema daquela escola, o problema da família de um dos alunos daquela turma, a dificuldade do colega chegar até o espaço da sala de aula, ou descer até a área do parquinho, coisas reais, dificuldades do dia a dia, não é? Então, a robótica vem trazendo essa oportunidade, essa ferramenta para desenvolver a conscientização ambiental, a conscientização do papel do cidadão no mundo, não é? A visão de que a nossa casa a gente também precisa cuidar, e cada um cuidando da sua casa, a gente consegue formar essa força e conseguir melhorar a vida em sociedade, não é? A vida fazendo projetos que tragam
tragam soluções para a questão do lixo, a questão do rio, a questão dos dejetos, a questão do reuso. Então, a linha de robótica é muito mais do que só a tecnologia dentro da escola, não é? É dar oportunidades, dar ferramentas, dar recursos junto com o reuso, com as tampinhas, com o plástico, com garrafa PET. Então, a gente tem vários projetos muito bonitos que já foram socializados em mostras anteriores, na Mostra Nacional de Robótica, que é um projeto de cunho acadêmico, de cunho científico, e tem toda aquela parte do registro, do diário de bordo. Então, assim, é esse cuidado do dia a dia, como o Rosângela colocou, de fazer a pesquisa, de incentivar, de questionar, de se questionar como cidadão e questionar a comunidade em geral. E o que todo mundo dá para fazer um pouquinho, que vai poder melhorar a convivência geral dos espaços e, como foi aí, dos oceanos, que rebate na questão turística, que rebate na questão econômica, que rebate na questão cultural, quando fala do caranguejo, né? Por que utilizaram o caranguejo? Certamente é porque é um elemento representativo da cidade do Recife, né? Das áreas de mangues de Recife. Então, assim, a gente tem alguns exemplos. Houve um projeto na escola que usaram caixa de leite, aquela de uso de conservação prolongada, que um lado é de alumínio, fizeram uma cortina térmica para lá, para a escola, porque ninguém estava aguentando o calor. Era um exemplo que, naquele momento, um desafio que estava sendo enfrentado pelas equipes, pelas escolas, os alunos daquela escola. E aí fizeram essa cortina tal simples, um material simples, e ficou lá e deu o resultado. Ficou um espaço mais confortável, mais aprazível para o estudo, né? Outro foi a questão do rio. Construíram uma rede também de material de reuso para segurar as sujeiras que estavam passando no rio e daí coletar e descartar em locais adequados e fazer o trabalho da conscientização. O ano passado tivemos com a professora Milena e os estudantes dela, eles estavam construindo um filamento de garrafa PET com os estudantes para usar na impressora 3D. A gente vê isso na internet e acha que é fácil, lá tem todo o passo a passo, mas a realidade é bem desafiadora. A questão do filamento, qual o tipo de garrafa, qual a forma do corte, em quantos graus vai aquecer, que elemento a gente pode utilizar para aquecer isso numa forma adequada, que os meninos tenham cuidado de não se queimar, que seja uma atividade segura. Então, N questões são levantadas, não só a questão da robótica, de fazer um produto, de fazer uma peça ali. Tem todo o estudo, a pesquisa, as questões de geografia, as questões de humanidade, né? Acho que é uma coisa que precisa muito a gente estimular nas pessoas, né? A questão da empatia. E isso aí você consegue se colocar um pouco no local do outro e perceber o quanto de esforço é empreendido para que estejamos aqui num evento desse tamanho, né? A cada ano o festival cresce mais. E ele não começou como festival, ele começou como mostra de experiências exitosas nas unidades de tecnologia. E a coisa foi crescendo tanto, a gente está empolgando e envolvendo tantos estudantes, a gente está aqui, nessa representatividade que você comentou, de meninos estão indo para a China, outras equipes foram já para a China, foram para outros países, mostrar o que consegue ser feito dentro da escola pública, que tem essa referência e essa consciência de trazer a oportunidade do vamos fazer juntos para ajudar todos nós, né? Essa questão da humanidade, a conscientização geral. Perfeito. Muito obrigada, professora, por trazer tantos exemplos bacanas do que é feito dentro das escolas da nossa rede. Eu estive recentemente na FLL estadual e eu pude ver alguns projetos lá também. Me chamou muita atenção a criatividade dos estudantes para a recuperação, por exemplo, de resíduos dentro dos oceanos e o quanto várias questões, então, tanto a geografia, de se olhar para a geografia do Recife, quanto de se pensar na questão química, como você trouxe, de quais materiais podem ser utilizados e em quais condições, os aspectos sociais também, então, a inclusão, né? Porque falar sobre cidades sustentáveis é falar sobre inclusão, como Mariana estava trazendo. Então, a gente pode ver que é um projeto que vai muito além da robótica pela robótica. Explora diversos conhecimentos dos estudantes. A questão da qualidade de vida, né? Que quando você se sente mais agradável naquele espaço, você produz mais, você se entrega mais. E, além disso tudo, tem esse rebote das famílias.
como a gente percebe quando você conversa com as famílias de cada estudante que está aqui, a importância que a família dá para o seu filho de escola pública estar aqui participando de um evento dessa dimensão, com possibilidades de conhecer, de ter outras vivências fora daqui. Não é, vou entrar na robótica, eu quero viajar. Não, eu quero entrar na robótica porque é legal. Eu quero entrar na robótica porque a gente aprende. Eu quero entrar na robótica porque o meu colega vai me respeitar como eu sou. Né? Então é um trabalho que a gente faz. Hoje a gente nós temos aqui várias equipes da cidade do Recife. Mas eles são competidores, mas eles não são rivais. Não é? Então a gente sempre trabalha junto com isso. Você respeita o seu colega, você tem condição de ajudar, ajude. Então tem a questão de alguns estudantes que temos aqui, que são alunos com algum tipo de deficiência, que precisam de um cuidado, de um olhar mais amoroso, de um olhar mais respeitoso, de dizer, não, eu não vou fazer barulho agora nesse momento, porque o meu colega já está muito angustiado pela questão de sair da rotina dele. Então, tudo isso a gente tenta trazer, não é? Temos estudantes que são surdos, estudantes autistas, estudantes com outros tipos, né, de comorbidades. E professores também, estudantes e professores. Então, nós temos que ter esse cuidado sempre do olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais respeitoso com o nosso colega. E é isso que a robótica permite. E mais inclusivo, não é? Então, como a gente vinha dizendo, a inclusão é um aspecto muito importante dessa ODS 11, de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E queria escutar da professora Mariana o que a gente precisa pensar quando a gente fala em inclusão da população, inclusão dos estudantes, das crianças, dos idosos para cidades sustentáveis. O que a gente está construindo de cidade sustentável, de cidades sustentáveis, verdadeiramente é inclusivo para todas as pessoas? Essa é uma possibilidade para todas as pessoas? Isso. Quando a gente fala em especialmente tecnologia, a gente sempre tem que se perguntar para quê e para quem e com o objetivo de. Então, o ideal é que seja para todas as pessoas. Mas sabemos que a gente busca a igualdade dentro da diversidade. Então, a gente tem que respeitar a diversidade e buscar não a igualdade, mas a equidade, para que todos tenham acesso e oportunidade às políticas públicas de qualidade. Então, o primeiro passo dentro de uma cidade, dentro de um contexto de uma cidade resiliente, de uma cidade sustentável, de uma comunidade sustentável, é pensar em um formato de uma gestão também sustentável. E que essa gestão responda em todos os aspectos sociais, ambientais e econômicos de inclusão para que todos tenham oportunidade e acesso às políticas públicas de qualidade. Perfeito. E acho que um dos grandes debates que existem relacionado a essa questão da inclusão é a desigualdade socioespacial, a desigualdade regional. Então, Recife, vivemos em uma cidade que tem uma desigualdade socioespacial muito forte, por ter sido uma cidade que foi construída em cima de mangues, em cima de rios, que rios e mangues ainda fazem parte, ainda bem, da estrutura da cidade, mas que muitas vezes não são bem cuidados, justamente por conta do excesso de vida urbana, né? Então, queria te escutar, professora, sobre isso. O que a gente pode ensinar para as crianças a respeito desse respeito que elas precisam ter com a natureza que está ao entorno deles, para garantir que essa comunidade sustentável, essa cidade sustentável, chegue também nas periferias, chegue também nas comunidades que às vezes tem ali um rio passando, um rio cheio de sujeira, enfim, cheio de resíduos que não deveriam estar ali e que podem comprometer a saúde e a qualidade de vida dos moradores daquela região. Isso, Thaís, você tocou num aspecto importantíssimo dentro das cidades e comunidades sustentáveis. Existem as desigualdades sociais que devem ser trabalhadas em diversas fontes, de diversas contas, né? De diversas formas. O Estado, ele trabalha de forma contínua e o governo, ele vai trabalhando de acordo com os projetos de governo que estão surgindo. O ideal é que a função do Estado e a função do governo, elas se complementem e visem uma continuidade de qualidade de vida das pessoas. Dentro do nosso aspecto estudantil, de trabalhar com as crianças, o trabalho da educação ambiental, como a professora falou, sobre a questão da robótica, trabalhando da educação ambiental, é fundamental. A gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental do ano de 99,
E quando foi agora em 2024, essa Política Nacional de Educação Ambiental ela sofreu uma lei complementar. E que nessa lei complementar os governos e municípios vão se adequar e vão tratar a questão das mudanças climáticas e da crise climática dentro do cronograma político-pedagógico das escolas. Então, as mudanças climáticas, especialmente para a cidade do Recife, que a cidade do Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do planeta, segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental, que é um relatório feito por diversos cientistas de diversos países do mundo que colocam Recife nessa situação de vulnerabilidade, seja pela questão geográfica, seja pela questão geopolítica, seja pela questão econômica. Então, para se trabalhar a questão em busca da cidade resiliente, todos os entes federativos e todos os atores sociais devem trabalhar em conjunto em prol como fim último, que é a qualidade de vida das pessoas e o acesso de equidade, né, e o acesso de oportunidades, né, para que isso aconteça. Perfeito. A professora Mariana tocou aqui num ponto muito importante, que é o da educação ambiental. Então, nós temos pautado muito dentro das nossas escolas a importância de se debater o combate às mudanças climáticas, a preservação ambiental, assim como nós temos feito nesses projetos de robótica que a gente tem falado, mas é um assunto delicado de se tratar com crianças. A gente não pode fazer terrorismo climático quando a gente vai conversar com elas, porque assim como a gente vai ter toda uma delicadeza para tratar assuntos que são difíceis e complexos em outras searas, a gente precisa ter com sustentabilidade também. Então, queria escutar da professora Rosângela como que você, professora, faz para abordar essas temáticas com os estudantes quando vocês vão construir um projeto de robótica juntos? Porque a gente sabe que não é só fazer o projeto, eles têm que entender o porquê que eles estão fazendo aquele projeto, qual é o objetivo educacional deles, o que a gente quer que os estudantes aprendam com aquele projeto. Então, como que é tratar isso com as crianças, ainda mais sendo crianças tão pequenas, professora? Veja só, em sala de aula, sempre a gente aborda o tema de meio ambiente, né, de sustentabilidade. E como que a gente aborda isso? A gente tenta ver a realidade deles, onde eles estão inseridos. Então, estão na comunidade, então o que é que tem na minha comunidade falando a questão do meio ambiente, que está funcionando, que não está funcionando. Então, vamos supor, o ano passado a gente fez com Arduino, a lixeira automática, com os meninos dos anos finais. Então, foi um trabalho bem interessante, que a gente fez uma pesquisa, né, que não existia essa coleta na escola, né, coleta seletiva, né, e aí a gente pensou, como que a gente pode fazer isso? Então, foi discutido em relação à própria comunidade escolar e da comunidade em si, né. E também, quando a gente trabalhou a questão do oceano recentemente, a gente foi ver o que é que tem na nossa realidade, a problemática que tem na nossa realidade, que a gente possa discutir e propor soluções. Então, existe um debate entre eles, entre o grupo. Não é a gente que chega e diz como deve ser feito. Como que a gente pode ajudar, né? A solução que a gente pode dar, a gente trabalha as competências digitais, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que aquele aluno ele se sinta incluído. Inclusive, no grupo da gente, tem aluno autista. E que ele, assim, sobressaiu muito na questão da robótica. Ajudou muito o grupo, não é? Então, como eu falei, a questão da inclusão é de suma importância, né? Porque não é só a questão, como eu posso dizer, aquele aluno autista, mas não, as diferenças das habilidades de cada um. O que eu sei fazer, o outro sabe diferente do que eu sei. Então, ao trabalhar em equipe, surge aí, né? Nessa questão. Então, assim, a gente sempre trabalha essa questão voltada ao trabalho em conjunto, ao trabalho de cooperação, ao trabalho das competências digitais e em cima daquilo que eles gostam, né? Eu iniciei com Scratch com eles. Então, a gente trabalhou um tema, assistiu vídeos e a partir daqueles vídeos, eles criaram uma historinha no Scratch, trabalhando na questão da programação, né? Então, acho que é super importante, é muito importante trabalhar isso em sala de aula, com todos os estudantes. Não só com a educação infantil, também com a educação infantil, desde a educação infantil até, no caso da gente, o 9º ano, não é? Perfeito. Professora Naídia, quero escutar também de você.
como vocês fazem nas outras áreas da robótica, nas outras linhas da robótica, para trabalhar a sustentabilidade de uma forma que se conecte ao dia a dia do estudante. Que ele não sinta que essa é uma questão isolada, mas que faz parte do dia a dia dele, do cotidiano dele. O principal é você enxergar oportunidades de desafios. Não é a gente chegar com o desafio pronto, é a gente enxergar as possibilidades e na conversa, na brincadeira, no jogo, na introdução, e perguntar, e pegando essas informações, de dizer assim, qual é o maior problema que vocês enfrentam? E aí a gente vai trabalhando essas questões e definem, a equipe, vamos definir o que é que a gente vai trabalhar. Eu quero trabalhar sobre a questão eu quero fazer um sinal sonoro de aviso, um alerta, quando a maré estiver enchendo, para poder todo mundo levantar seus móveis. Não, mas eu quero fazer placa solar. Eu quero economizar a minha energia. Ou eu quero fazer uma mudança na estrutura do meu telhado para aproveitar o máximo possível a energia natural do sol. Não, estamos com um projeto agora que está sendo... Esse é um desafio daquele dos grandes. Estamos lá com o projeto junto com os professores da EMAD, do setor de sustentabilidade também, que eles estão lá envolvidos com isso. E é para fazer a produção de energia ao pisar. Ao você caminhar no espaço, aquele piso, como a gente vê em países aí de primeiro mundo, super evoluídos, super tecnológicos, aqueles países asiáticos, e eles pisam, tipo assim, uma passarela do metrô é toda com esse piso gerador de energia, com a força física transformar em força elétrica. E isso a gente está tentando promover essa pesquisa, esse trabalho junto com os estudantes. Então, esse está sendo o desafio, um dos maiores desafios da robótica agora. E não é justamente o que eu estava falando, não é a gente, vamos fazer isso, esse projeto vem pronto. Não, é sempre uma coisa que vem junto com a conversa, com a observação, a partir de um filme, a partir de uma conversa, a partir de uma entrevista, do meme, do que tiver em voga no momento, vamos tentar fazer. E aí a gente vai estudar. Eu tenho o Lego, eu tenho o EV3, eu tenho o kit do... O que eu tenho em tecnologia? Eu tenho o kit do IDU, eu tenho a caneta de 3D, a impressora, a cortadora. Então, o que eu tenho para fazer? Eu só tenho um papelão, eu só tenho MDF, eu só tenho tecido. Então, vamos montar qual é o material que a gente tem. E aí a gente vai pensando no formato, no erro e no acerto, na tentativa e melhoramento. Faz protótipo 1, é do aparelho celular, né? 1.0, 1.2, 0, 3.4, 1.5 e aí vai aumentando. A mesma coisa se faz com robótica. Você não faz uma coisa pronta de uma vez só e dá certo. Isso quase nunca acontece. Então, é a questão do... Aí onde dá a vontade de você ir mais a fundo, pesquisar mais, perguntar mais, chamar um professor. Exatamente. Eles se envolvem. Quando você conquista, dizendo a ele que você tem uma gama de ferramentas tecnológicas e ferramentas que a gente já não usa mais, que podem ser utilizadas para resolver aquela situação, aquele problema, os meninos enlouquecem. Aquela coisa de criança que a criança desmonta o relógio da casa, quebra o carrinho, e quer montar de novo, né? Então, assim, é você fazer do que não serve mais o que vai servir maravilhosamente bem, que vai trazer uma solução para os nossos problemas, né? Então, esse trabalho de conscientização vem no dia a dia, vem no trabalho a trabalho, na aula a aula, na atividade a atividade, na pesquisa, na conversa, na orientação, né? Eu não conheço, mas tem um amigo meu que sabe falar sobre isso. Então, traz ele para cá. Não dá para fazer, vamos usar outra tecnologia, vamos fazer uma chamada de vídeo e vamos conversar sobre. Vamos perguntar, meu pai tem, meu tio tem uma pessoa lá na rua que achou. Então, a gente tenta juntar tudo isso, a experiência que a gente, nós como profissionais da área, como pesquisadores, né? O que a gente sabe que dá para fazer com a realidade do estudante, com o desafio que ele vai achar e trazer a comunidade para perto também, porque isso faz a diferença. Perfeito. Vai mudando e vai trazendo essa motivação de você mudar a situação que você tem pela pesquisa, pelo estudo. Hoje nós temos, só um exemplo rapidinho, nós temos vários estudantes
eu posso pensar mais de 15 estudantes agora que eles estão nessa carreira, eles definiram a vida deles profissional a partir de um clube de robótica na escola, Exato. né? E é isso que a gente quer, sim. Os estudantes já são formados, já são contratados por outras empresas, né? Porque ele viu que a vida deles dentro da escola oportunizou isso. A família enxergou essa oportunidade e deu chance, confiou na gente, né? Confiou o seu filho para que a gente pudesse estar junto deles e promover tudo isso, todo esse encantamento pelo desafio, pelo novo e pela criação coletiva. E a robótica ajuda muito também na questão da lógica. Então, vários professores dizem assim que os alunos melhoraram muito, né, na matemática, né, melhoraram muito no raciocínio lógico por conta da robótica, né, da programação. Sim. E é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que, a partir dessas experiências, os estudantes eles possam melhorar em lógica, ter oportunidades diferentes para as vidas deles, que eles possam aprender a programar o futuro, que é o tema desse festival. Então, é mais do que eles aprenderem apenas sobre preservação ambiental, sobre combate às mudanças climáticas, mas é que eles possam ser protagonistas desse futuro que a gente precisa construir, que a gente precisa programar e que deve ser um futuro sustentável, em que a gente programe comunidades e cidades sustentáveis. A conversa foi ótima, aprendi muito com vocês, eu tenho certeza que o público que está nos assistindo também, e todo mundo fica muito feliz em saber de tantas experiências exitosas que a gente tem aqui na Secretaria de Educação, nas nossas escolas públicas da cidade do Recife. Professoras, muito obrigada pela participação de vocês e nos acompanhe aqui no canal do YouTube do Educa Recife para você saber mais do que está acontecendo no Festival de Programação e Robótica do Recife 2025. Até a próxima. Tchau, tchau.